Minha noiva me traiu. Para me vingar, fui dormir com a mãe dela. Prepare-se para uma história de engano e retribuição que o deixará sem palavras. No auge da nossa união e lealdade, ele foi brutalmente apunhalado pelas costas. Sua então futura esposa o enganou durante sua ausência, em viagem de serviço. A descoberta de que ela tinha um caso com um parceiro profissional pulverizou seu peito, acendendo uma ira de retaliação. Determinado a fazer justiça, ele concebeu um plano elaborado para o troco, não apenas contra ela, mas envolvendo também a mãe dela em um feito chocante. Esta saga de engano e retribuição é algo que você ficará sem palavras no desfecho. Não tenho certeza se isso é vingança atômica, vingança fantasma ou algo além, mas aqui está. Obviamente, muitos anos se passaram após o ocorrido. Eu, sinceramente, nunca revelei este segredo à alma viva em minha nova vida. Esta noite, enquanto desfruto de um bom tinto após uma lembrança marcante, decido permitir que minhas palavras fluam. Achei que tinha conhecido a parceira ideal. Nos conectamos de imediato no último ano da faculdade, numa festa. Ela era uma linda loira com uma tez dourada pelo sol, e tinha porte de manequim, imagine o tipo Kate Upton. Além disso, era afetuosa, compreensiva, agradável e escutava bem, tinha uma vida ativa e muitos amigos. Ela gostava dos meus amigos, e foi incrível como, ao longo dos 3 anos em que estivemos juntos, nossas rodas sociais se mesclaram. Vários de nossos amigos começaram a namorar. Foram alguns dos períodos mais felizes que já vivi. Eu cursava finanças e ela direito de contratos. Isso significa que cada um prosperou em sua carreira, mas também não descuido da minha aparência. Tenho 1,80, peso 86 kg e gosto de frequentar a academia. Eu não era um superatleta, mas tinha um físico atlético. Contudo, sempre fui bastante reservado e com poucas relações antes de conhecer. Na primeira noite em que nos vimos, a paixão nos pegou e conversamos até o amanhecer. Depois passamos a trocar mensagens e falar ao telefone todo dia, e encontros semanais eram certos. Após um ano, quando comecei em meu novo emprego, ela veio morar no meu lar. Eu amava a família dela, e a família dela me amava, especialmente sua mãe, mas seu pai era bem reservado comigo e com todos. Foi um relacionamento com altos e baixos. Depois de 2 anos e muito felizes, após nossas viagens internacionais, trilhas e jantares finos, propus casamento e ela aceitou. Eu flutuava de felicidade. Ela estava à frente dos preparativos do matrimônio. Conversávamos sobre nosso futuro, comprar um imóvel, ter crianças, férias em família e coisas assim. Então, certa noite, depois de chegarmos em nosso apartamento, percebi seu afastamento. Acho que notei imediatamente, pois sempre trocamos muito carinho. Isso aconteceu apenas uma vez numa semana durante o primeiro mês após a proposta. Depois ficou mais frequente. Eu não teria percebido nada, mas acontece que eu estava acostumado a ouvir muitas histórias do Reddit no YouTube, então esperei e observei. Esses momentos de frieza duravam pouco, e então, do nada, ela retornava ao seu estado habitual. Mas depois de 6 meses, nosso casamento seria em 1 ano, ela ficava assim praticamente todas as madrugadas. Nossa intimidade ainda era vibrante. A boa relação com os sogros também era ótima. Mas, durante o feriado de Ação de Graças, na casa dos pais dela em Louisville, Kentucky, morávamos ao norte de Washington DC, ela tornou-se fria sem motivo, na frente da mãe. A sogra era bem perspicaz. Ela chamou a filha para um papo reservado, e pude ouvi-las discutindo depois de uma discussão velada mais intensa. Elas voltaram para o resto da família e agiram como se nada tivesse ocorrido. Achei que poderia perguntar a ela sobre isso mais tarde, e o fiz. Ela recusou-se a discutir ali e sugeriu esperar até em casa. Concordei, porque eu a amava imensamente e pensei que poderíamos superar qualquer problema. Sua mãe era um espelho dela, anos mais velha, os mesmos traços estonteantes, apenas alguns fios prateados em seus cabelos loiros lisos. Tão bonita quanto a filha. Este detalhe se mostraria crucial adiante. Mais tarde, em casa, perguntei a ela sobre o que havia acontecido, mas ela não quis discutir o assunto. Depois de insistir por 7 dias, ela finalmente admitiu que um colega de trabalho estava tentando se aproximar dela. Ela desejava ser sincera, então exibiu seu aparelho. Notei que todas as conversas durante seus sumiços foram apagadas. Nenhum texto restante a incriminava. Então, entrei nas configurações do telefone e liguei o rastreador,
pois compartilhávamos o mesmo plano telefônico. Sinceramente, eu esperava que isso provasse sua inocência. Eu estava errado. Naquele segundo fim de semana após o Dia de Ação de Graças, houve uma confraternização natalina da firma. Eu tinha planejado ir, mas fiquei com uma forte indisposição e tive que faltar. Ela solicitou a uma amiga que a apanhasse em nosso apartamento, pois elas queriam beber bastante e teriam quem as levasse. Tínhamos planejado sair a noite toda, então eu disse a ela para se divertir e que eu estaria lá pela manhã. Enquanto eu estava passando mal e preso ao banheiro por mais de 30 minutos, peguei meu telefone e rastreei seu paradeiro. Primeiro, ela foi a um restaurante, depois ao local da festa da empresa, e depois a um bar. Nada disso me preocupou até que vi o telefone dela se fixar em um hotel central. Nesse ponto, eu sofria de várias formas, corpo e coração em agonia. Finalmente, caí no sono por puro cansaço às 2 da manhã. Às 7 horas, acordei e vi que ela ainda permanecia no estabelecimento. Ao meio-dia, ela finalmente chegou em casa, e eu ainda me recuperava. Ela expressou seu amor por mim, e eu a questionei sobre a noite anterior, sem revelar que sabia onde estivera. Ela falou sobre o restaurante, a festa, o bar, mas depois disse que foi pernoitar na casa de uma amiga. Ali começou a teia de mentiras. Durante os próximos 3 meses, notei que ela passou a se atrasar para o serviço de 3 a 4 dias por semana. Quando comecei a questioná-la sobre isso, percebi que ela tornava-se mais na defensiva. Certa noite, quando ela voltou para casa tarde, falei com a mãe dela, perguntei sobre a conversa do Dia de Ação de Graças, e ela admitiu que suspeitava de um afastamento dela na nossa relação, com base em sua postura corporal. Também mencionou que a filha ficava mais fria nas mensagens de texto semanais. Com todas essas dúvidas em minha cabeça, mantive o sigilo. 2 semanas depois, no trabalho, obtive um projeto inédito na firma que exigiria que eu voasse para o Centro-Oeste de segunda a sexta, pelas próximas 5 semanas consecutivas, começando em 2 semanas. Isso incluía um salário melhor. Quando dei a notícia à minha noiva, ela se alegrou por mim, mas eu não pensei que ela estivesse animada pelos mesmos motivos que eu. Então, entrei na internet e adquiri 4 minicâmeras de movimento para o meu apartamento. Instalei uma na sala e área de entrada, uma na cozinha, uma no nosso quarto e outra voltada para o corredor. Elas eram discretas e estavam conectadas à internet por uma rede secreta, impossíveis de rastrear no Wi-Fi. Protegi com senhas, então aguardei. Na primeira semana em que estive fora, notei que ela passou as 2 primeiras noites com amigas e não fez horas extras. Na terceira noite, um homem surgiu no nosso apartamento. Minha raiva era imensa. Enquanto eu estava sentado no meu quarto de hotel, vi o envolvimento deles, primeiro no sofá e depois em nossa cama. Ela parecia possuir habilidades que eu desconhecia. O instante mais agonizante foi quando, enquanto os observava, decidi ligar para ela para perguntar sobre o dia dela. Ela parou o ato quando o telefone tocou e pegou o aparelho. Questionei a respiração ofegante, e ela mentiu dizendo que estava na academia malhando. Encerrada a chamada, ela retomou a atividade proibida. Naquela sexta noite, quando cheguei em casa, apenas a ignorei e fui dormir. No sábado, levantei cedo e fui pedalar. Estava tão abalado que pedalei 60 km sem notar que continuei. Usualmente, o máximo que pedalava era 30 km, mas fiz 65 km naquele dia. Quando finalmente voltei, estava exausto, desejando apenas um banho. Mais tarde, naquela noite, fomos com amigos e bebemos demais. É inútil quando quem você vai largar não percebe que o relacionamento está acabado. Eu fervilhava internamente, nojo, fúria, traição e desejo de vingança giravam em meu coração e mente. Ela, que sempre foi tão atenciosa, não percebeu. Tudo isso doeu muito, pois eu a amava imensamente. Finalmente, confiei a um de nossos amigos em comum, e ele me revelou que todos já sabiam do engano há meses. Descobri que todos me lamentavam, mas ninguém teve coragem de me contar. Foi por isso que gradualmente pararam de nos convidar para encontros nos últimos 3 meses. Decidi então tentar reconquistá-la. No fim de semana seguinte, organizei um fim de semana totalmente dedicado a nós em todos os sentidos. Jantamos, tomamos vinho, fizemos massagens e falamos sobre nossos planos futuros e do meu amor por ela. Percebi que ela parecia reagir, quando após a 4ª taça de vinho ela começou a chorar, revelando que a culpa a corroía por dentro. Perguntei o que estava errado, mas ela quase não conseguia articular.
Então, deixei claro que se havia algo a perturbando, ou se ela estivesse em conflito interno, eu a ouviria e perdoaria, se necessário, para seguirmos em frente. As únicas palavras que conseguiu dizer foram o quanto me amava. Na verdade, era cruel ouvir isso dela, pois agora eu tinha 4 vídeos separados dela e do outro cara em nosso apartamento, fazendo amor em nossa cama. Nas 8 semanas seguintes de viagem ao Centro-Oeste, as viagens duraram o que seriam 10 semanas, gravei mais de 41 horas dela profanando nosso leito com o que descobri ser seu colega de trabalho. Ela nunca fazia horas extras quando eu estava ausente. Tentei todo fim de semana ser mais atencioso, e a cada semana ela se afastava mais. Depois de assistir a isso por 8 semanas, eu terminei. Então, elaborei um plano de 12 passos para a vingança. Primeiro, juntei as evidências. Segundo, tirei-a da jogada para executar meu plano. Agendei uma viagem exclusiva de 2 semanas para nós em um resort com tudo incluído em Barbados. Ela ficou eufórica. Então, uma semana antes da viagem, disse que não iria e que ela levasse uma amiga. Eu entendi que era o fim quando ela não demonstrou nenhuma decepção por eu não poder ir. Ela marcou de ir com uma colega. Terceiro, cancelei o aluguel do AP. O contrato vencia 3 dias após o embarque, e eu era o titular. Quarto, achei um novo trabalho em outra cidade. A empresa que eu trabalhava no Centro-Oeste me ofereceu um cargo melhor com aumento. Quinto, achei um novo local para residir, um apartamento na nova cidade. Sexto, a levei ao aeroporto, voltei para casa e organizei os pertences dela no mesmo dia. Sétimo, consegui novo telefone e e-mail, e excluí todas as mídias sociais. Oitavo, nos separei completamente em questões financeiras. Retirei todo o dinheiro das nossas contas conjuntas, então as encerrei. Coloquei todo o dinheiro dela em um envelope, junto às suas coisas. Nono, contratei uma empresa para embalar minhas coisas e enviar lá para o oeste. Décimo, levei as coisas dela para a casa da mãe, a 600 km. Todos os seus pertences couberam na minha caminhonete. 11º, entregaria as provas à mãe dela e, por fim, começaria uma nova fase. Eu evitei ilegalidades, então me certifiquei de não deixar nada dela para trás. Foi extremamente difícil arrumar as coisas dela com cuidado. Jamais chorei tanto em minha existência. Eu vi várias histórias no Reddit sobre infiéis que prometem mudar quando são pegos, mas persistem. Minha esperança era que ela confessasse de coração, para eu perdoar-la e seguir. No entanto, ela nunca o fez. Quase confessou, mas o segredo parecia ser pesado demais para ela revelar. Naquela terça de manhã, deixei nosso apartamento no norte de Washington pela última vez. Foram 10 horas até a casa da mãe dela. Mas o que aconteceu lá, eu não esperava, mas confesso que foi um dos melhores momentos. Cheguei à casa da mãe dela por volta das 20 horas, imaginei que ficaria surpresa em me ver, já que não a avisei. Como eles moravam em um condomínio, tive que ligar para abrir o portão, ela me esperava fora ao chegar. Percebi que chorava. Perguntei o que havia de errado, e ela me abraçou, disse que achava que o marido a traía com uma mulher muito mais nova, magra e linda. Chocado, apenas a abracei por 10 minutos. Ela molhou meu ombro com lágrimas. Quando ela finalmente se acalmou, perguntei se podíamos conversar. Entramos, e perguntei onde estava o marido dela. Ela disse que ele foi pescar com amigos, numa cabana distante. Ele detesta a pescaria, ela me disse. Ela me deu todos os sinais que eu havia notado, e isso já durava 1 ano. Com alguma pesquisa, achamos uma fatura de hotel 5 estrelas, a 20 minutos dali. Mais tarde, uma chamada confirmou que o marido estava de fato lá, em estadia de 4 noites, com sua amante. Eu disse, os dois são farinha do mesmo saco. Ela perguntou, o quê? Eu repeti, seu marido e sua filha. É por isso que estou aqui, para trazer as coisas dela e ir embora. Mostrei as provas em uma pasta, com capturas de tela. Após 3 ou 4 páginas, ela me olhou chocada. Nós dois nos abraçamos e choramos por 30 minutos. Nesse ponto, ela me pediu para parar de chorar, me olhou e disse, bem, esta noite não faremos nada, exceto nós dois esvaziarmos essas 3 garrafas de moscato, brincarmos de papai e mamãe e explorarmos cada cômodo desta casa. Ela pegou 2 taças e um moscato, despiu-se e foi para o deck da piscina, dizendo, você vai vir aqui ou vai ficar pensando agora?
Não darei muitos detalhes porque não quero ficar com dor nas bolas, mas naquela noite, e nos 3 dias seguintes, fizemos amor sem parar. Eu explorei cada parte de seu lindo corpo. Devo ter gozado nela mais de 25 vezes nesse período. Depois que esses dias terminaram, fizemos amor uma última vez, e segui para meu novo lar. Ela me atualizou sobre o retorno da ex-noiva. A volta da minha ex-noiva foi memorável. Cancelei meu telefone na manhã do dia do seu retorno. Quando o avião dela pousou, e ela pegou um táxi, deve ter tentado ligar, mas meu número estava inativo. Ela aparentemente fez seu amante levá-la para casa. Ele a deixou e partiu. Quando ela bateu na porta, um casal de estranhos, novos moradores, abriu. Ela surtou. Não sei quantas vezes tentou me ligar, pois o número já não funcionava. Ela foi ficar com amigas um tempo, já que a colega de trabalho era casada. Quando ligou para a mãe, em desespero, a mãe disse que eu havia entregue todas as suas coisas e que o dinheiro dela também estava lá. Eu estava a 600 quilômetros. A mãe dela não contou que passamos 3 dias fazendo amor, mais do que ela e eu fizemos nos últimos 6 meses. Ela também revelou saber da traição dela e disse que eu tinha novo emprego, moradia e vida, longe dela e de todos os amigos que tínhamos, e que ela estava se separando do pai, por infidelidade dele. Aparentemente, ela chorou por dias e tirou uma semana de folga do trabalho, mas infelizmente buscou consolo nos braços de seu amante casado. A mãe dela jamais revelou meu paradeiro. Eu cortei completamente aquela parte da minha vida. Minha única ponte com o passado era a mãe dela, que guarda nosso segredo até hoje. Mas posso dizer, gostei muito dessa vingança nuclear. Assim, concluímos esta narrativa chocante. Se curtiu, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se para mais contos incríveis do Reddit. Até a próxima!